lá no capítulo 1, confesso que é a primeira vez que eu prego o profeta Naum, irmãos. Então é com temor que eu falo dessa palavra, porque não é íntima minha. Lá no Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Este livro é do profeta Naum, né? Uma visão que ele teve, que Deus deu para ele, esta visão. Ele é um dos 7, né? Na ordem dos profetas menores, glórias a Deus. E ele trouxe algumas coisinhas para nós aprender hoje. Amém? Ele profetizou para Nínive, a capital da Síria. Amém? Porque aquele povo estava corrompido mais uma vez. Ele disse, né? Entre outras palavras, na visão, que Nínive seria destruída. Amém? Por causa da sua iniquidade. Eu não vou entrar no que é iniquidade, irmãos, porque a maioria já sabe, já. Amém? Mas eu vou entrar também o porquê que chegou essa iniquidade. Por causa dos seus pecados. Amém? Por causa da opressão, do orgulho, da crueldade, do adultério, da feitiçaria. Amém? Aleluias. Os ninivitas, irmãos, eram cruéis conquistadores. Eles não só conquistavam as coisas, eles conquistavam com crueldade. Essa era uma característica de Nínive. Amém? Que eles eram pessoas bárbaras e cruéis e maldosas. Amém? Glórias a Deus. E eles aterrorizavam brutalmente aqueles que eles, né, sitiavam, aqueles que eles tomavam, né, que eles eram salteadores, eles faziam horrores. Não eram só isso, mas eles faziam de tudo, irmãos. Então pensa em alguém cruel. Geralmente a gente vê alguém cruel nos filmes, né? A gente vê aqueles filmes de época, aqueles bárbaros, né, entrando assim dentro das cidades e destruindo tudo, matando tudo, não querendo saber quem é inocente, quem não é, mas sim destruindo todas as coisas em qual eles passam. E assim era o povo de Nínive. Aleluias! Glórias a Deus. Eles conquistaram, né, as áreas do Oriente Médio e destruíram o reino do norte, que era o reino de Israel. Amém? O povo de Deus. Glórias a Deus. E por tudo isso que ele fez, destruiu o povo do norte, o povo de Israel. Vocês acham que Deus ia ficar por isso mesmo, ia deixar? Não. E algo que é um afago no meu coração, irmãos. Aleluia. Que o Senhor, ele se levanta para lutar contra o opressor. O Senhor se levanta para lutar contra o teu opressor, contra o teu salteador, contra o teu algoz. Aleluia! Sabe aquela situação, aquela pessoa, eu não sei, eu não estou querendo aqui dizer, irmãos, que a nossa luta é contra sangue e carne, mas tem pessoas, irmãos, que são usadas como assim, como essa forma, de forma cruel, aterrorizante, e ele vai conquistando áreas dentro da nossa vida de uma forma brutal, que nos destrói. Assim como foi o povo de Israel. Aleluia! Mas eu vim trazer uma mensagem para ti hoje. Que da mesma forma que nós lemos aqui que o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus zeloso, Ele é um Deus vingador. Aleluia! Da mesma forma que Ele se levantou para proteger, aleluia, o povo de Israel, Ele vai fazer a mesma coisa contigo e comigo. Aleluia! Como eu digo, irmãos, a Bíblia não é uma história que nós vamos ler, nós vamos abrir e nós vamos até gravar alguma coisa. Aleluias! E vamos deixar de largo. A Bíblia é uma história de romance, é uma história de amor, é uma história de bandido e mocinha, de Romeu e Julieta, mais ou menos.
Aleluia. Onde, aleluia, o mocinho luta, aleluia, pela sua noiva, pela sua princesa, para a sua amada. E assim é Deus comigo e contigo. Muitas das vezes nós nos esquecemos do amor de Deus. Muitas vezes nós achamos que o Senhor está demorado para agir, né? Que Ele nos esqueceu. Senhor, tu não está vendo aqui a minha luta. Eu estou aqui triste, estou rasgada de cima a baixo, estou rasgada, estou assim pior que um tapete de chão. Ninguém está vendo, Senhor. Mas será que tu está vendo? Aleluias. Eu me lembro que num salmo, agora não me veio qual o salmo. Davi, quando ele estava sendo perseguido, aleluias, ele dizia assim: Senhor, apressa-te. Ainda esses dias eu ouvi esse salmo. Apressa-te, Senhor, em me ouvir, como se ele dissesse assim: Senhor, tu não está vendo a minha situação. Assim como eu e tu fazemos às vezes. A gente talvez não fale isso, se apressa, mas a gente fala em tantos falados que a gente já não suporta mais. Aleluias. Esse povo, irmãos, esses ninivitas, não eram os mesmos ninivitas da história de Jonas há um século atrás, que ele foi lá profetizar, que ele fugiu, parou na barriga de uma baleia, aleluias, e ele teve que profetizar contra aquele povo, aleluias, e aquele povo se arrependeu. Mas, irmãos, algo me acendeu o coração, que há um século atrás, quando o profeta Jonas foi lá profetizar contra aquele povo, eles se arrependeram do mal que faziam. Passando um século, estava lá de novo Nínive fazendo as mesmas barbáries que os seus antepassados fizeram. Parece que aqueles ninivitas, eles se arrependeram de se arrepender. Estranho isso a dizer, mas muitas vezes acontece, a gente se arrepende de se arrepender. Sabe quando acontece assim, da gente estar andando, a gente tá andando num caminho, né, que agrada a Deus, voltamos para Jesus, e isso eu vejo muito acontecer, irmãos. Talvez também já tenha visto também acontecer. E de repente aquela pessoa está caminhando numa linha reta, glória a Deus, aleluias. Estou fazendo só o bem, porque eu quero te agradar, Senhor. E de repente, como se num piscar de olhos, aquela pessoa se arrepende do bem que fez e começa a cair nas mesmas tramas do inimigo que um dia ela caiu. Aleluias. Assim como esse povo, eles tinham recebido o perdão do Senhor, porque teve um profeta, teve alguém usado por Deus e disse: olha, esse caminho não dá mais, é um caminho de destruição, vocês vão ser destruídos, Deus não está se agradando, ele vai ficar, como diz aquele, é um Deus que tarda se irá, mas ele não toma, né, o pecador por inocente, ele vai cobrar. Aí a pessoa, ela se converte daquele mau caminho. Glória a Deus, aleluia. E de repente ela se arrepende de ter se convertido daquele mau caminho e ela volta para as velhas práticas, assim como esse povo. Se tivesse, irmãos, uma coisa importante, eu não estou pregando aqui para pregação de jovem, nem pregação para pais e família, mas uma coisa é verdade. Isso só aconteceu, irmãos, como em toda a Bíblia com o povo de Israel acontece. Depois que nós recebemos a bênção, irmãos, depois que nós somos lavados, remidos, perdoados, vai passando o tempo, assim como foi passando com esse povo, eles vão esquecendo de Deus. Porque é fácil nós estarmos bem e não termos vontade mais de estar na presença do Senhor. Nós damos desculpa. Só que não é nisso que eu quero entrar. É uma atitude. A gente passa a não se interessar pela palavra do Senhor e mais, além de não se interessar pela palavra do Senhor, nós passamos a não falar dela, a não ensiná-la, porque a palavra do Senhor, ela só é viva quando a gente usa ela e pratica. Se ela ficar guardada dentro do meu guarda-roupa, ela não vai ser eficaz coisíssima nenhuma. Foi por isso que esse povo voltou às más obras, porque eles se arrependeram e toda aquela geração de um século que veio, não foi ensinado nada, ninguém contou. Olha, tu sabia que teve um profeta aqui, um Jonas,
ele veio aqui, profetizou, a gente se apavorou, aí depois o rei mandou que a gente, se pedisse perdão, o rei também pediu, e aí Deus, ele nos perdoou. Entende a mensagem que tem que ser passada dia após dia? É verdade, Deus. É por isso que muitas vezes, irmãos, acontece de tu tá vendo e tá feliz, tá glórias a Deus, aleluia, e de repente tu começa a observar que aquela pessoa voltou pro erro. Porque talvez nós paramos de falar. E aquela pessoa esquece. E tu esquece também, porque tu tá feliz da vida. Por isso que eu mandei no grupo, não foi no grupo do grupo Gospel, eu mandei no grupo dos jovens. Tentem reter o que vocês receberam. Porque se tu reter simplesmente guardado num baú, tu vai entesourar aquilo e tu vai esquecer daquilo. E provavelmente, com o passar dos tempos, nós vamos estar de novo caídos, destruídos, recebendo, aleluia, as profecias do Senhor, que Ele está enfurecido conosco, e vamos estar praticando as mesmas coisas que a gente praticava antes. Por isso, irmãos, a importância desse quadro aqui, a importância de nós estarmos aqui, porque toda vez que a gente vem para o culto, a gente é lembrado que Deus é um Deus zeloso, que Ele te ama, que Ele trabalha para ti. Ele é o único Deus que trabalha para nós. Que Ele te perdoou, que Ele te lavou, que Ele te remiu, Ele te orienta, vai por esse caminho, ensina teu filho assim, te comporta desse jeito no teu casamento, para que nós não esqueçamos. Porque se acontecer um dia, irmãos, por isso que é tão importante a gente tentar viver essa palavra e gravar essa palavra. Eu não ia dar sermão escatológico, irmãos, mas está me vindo aqui e eu vou falar. Por isso que é tão perigoso quando chegar a perseguição de os cristãos caírem. Porque vão queimar as Bíblias, vão fechar as igrejas, vão perseguir os líderes, porque assim, fere o pastor, que as ovelhas, elas saem bem loucas sem saber o que vai fazer. Por isso que o inimigo, irmão, está sempre querendo soltar seta e destruir o pastor e os teus líderes. Ou o chefe do lar, o chefe da casa, ou aquela pessoa que é cristã dentro da casa. Por isso que ele fala, tu é o alvo. Aleluias. Por isso que Deus, nos orienta. Grava essa palavra na tábua do teu coração e viva. Porque na hora quando acontecer, irmãos, muito provavelmente vai ter gente que vai cair. De primeira. Porque vai esquecer. Porque vai temer. Talvez eles temeram também. Porque as coisas vão estar tão boas que não vai acreditar que possa voltar aquele mal de novo. É eles dardos, mentiras, sugestões que o inimigo ele coloca na nossa cabeça para que a gente não enxergue o óbvio. Aleluias! E trazendo para a prática, irmãos, todo mundo conhece uma história de alguém que veio muito bem feliz para a igreja, não digo essa. Estava bem, graças a Deus, aleluia, as coisas começaram a melhorar, ela começou a esquecer da vida do passado, das tristezas, das lutas, de tudo, e largou a igreja. Provavelmente, irmãos, quando passar as gerações, vão estar fazendo as mesmas coisas que tinham sido libertos lá atrás. Aleluia, Jesus. Foi isso que aconteceu com esse povo. Por isso, de novo, Deus levantou. Olha o amor de Deus, irmãos. Irmãos, em tudo eu vejo o amor de Deus. Em tudo eu vejo, irmãos. Não adianta, assim, eu não consigo enxergar Deus como um Deus, assim, pavoroso, um Deus que vai mandar para o inferno. Porque eu vejo Ele amor até na transgressão. Até no erro, até na iniquidade. Eles estavam praticando iniquidade. Eles estavam separados de Deus. Porque tinha, uma nuvem de pecado que separava eles. E mesmo na transgressão, na iniquidade, no lodo, na sujeira, o Senhor levanta alguém para falar com eles. Isso não é amor, gente. Verdade, Deus. Meu Deus, olha, eu oro a Deus assim, cara, eu não oro assim todo dia, irmão, mas eu peço a Deus assim, em alguns momentos assim, que Deus consiga se revelar de tal forma, para que tire as nuvens, as escamas dos olhos, que consiga enxergar que Deus maravilhoso nós temos. Aleluia, Jesus. Para que tenha a iluminação do Espírito Santo, para ver que é um Deus que incansavelmente Ele dá chance.
Verdade, Deus. Incansavelmente Ele estende a mão. Talvez tu tivesse em algum momento da vida tão bem que nem lembrasse do Senhor. Mas Ele estava lá o tempo todo estendendo a mão. Talvez tu já tivesse num momento já não tão bom. Num momento bem ruim, passando por situações bem difíceis. Mas Ele ainda estava lá, preparando, organizando, né? Preparando um momento para de novo usar alguém para ti, para falar contigo, para te trazer de volta. Glória a Deus. É um amor tremendo, né? Glória a Deus. Só que outra coisa que a gente esquece, que é que nem aquele louvor, é um amor furioso, irmãos. Porque Ele é um Deus zeloso, né? Ele é um Deus ciumento. E são coisas que a gente quer negar do Senhor. A gente quer acreditar no Deus que foi desenhado aí fora. Ai, esse Deus, Ele é tão amoroso que Ele não se importa que eu divida Ele com alguém. Não, Ele se importa, irmãos. É como se fosse uma festa. E se eu convido alguém para uma festa é porque eu tenho carinho e tenho zelo por ti. Verdade, Deus. Né? É assim, é por isso que a gente convida alguém para fazer parte daquela festa. Porque a gente quer apresentar aquela pessoa naquele momento feliz conosco. A gente escolhe pessoas para dividir aquele momento. Né? Por certo, né, que tem aquela coisa social, né? Tem muita gente que convida uma cambada de gente só por, né, aquelas coisinhas social. Mas, de um tudo, tu convida pessoas que são chegadas a ti. Entenda meu raciocínio. E aí, nós estamos aqui hoje. Tu pode não ver, tu pode não perceber, Fran, mas nós estamos numa festa. É verdade, Deus. Talvez tu não tenha colocado a tua melhor roupa, não tenha arrumado o cabelo de uma forma mais bonita, mais diferente, mas essa é a festa do Senhor. É verdade, Deus. Aleluia. E por Ele ser um Deus zeloso, ciumento, que tem um amor furioso por ti. Quando nós, né? Eu não estou fazendo crítica, irmãos, eu só estou fazendo tu pensar, tá? Que na verdade já fugiu até o que eu tinha escrito aqui. Estava bem bonito o que eu estava escrevendo. Aleluia, que eu escrevi, né? Que eu terminei até. Ele te convidou para a festa. Nós somos convidados de honra. Glória a Deus. Aleluia. Não interessa se tu é membro e eu sou bispa. Não interessa se um é obreiro ou outro é diácono. Todos nós somos convidados de honra, certo? Glória a Deus. Aleluia. Todos nós, Nicolas, o Senhor, Ele quer estar próximo e quer que a gente esteja próximo. Glória a Ele Deus. ama. Aleluia, Jesus. Porque Ele tem zelo, Ele tem cuidado. E aí quando a gente, por algum motivo, né, que eu estava ouvindo a palavra do bispo no outro dia que ele tinha pregado, deu uma dor na unha, né? Não vem. Te coloca no lugar de Deus. Será que Ele vai ficar chateado? Ou vai ficar feliz da vida? Que legal, pegou e me deixou de lado. Porque Ele é um Deus que tem um amor muito acima da nossa compreensão. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes tem pessoas que dizem assim, que eu sou muito ciumento, né? Mas não é possessão, tá, gente? Não é uma pessoa tóxica, não é uma pessoa possessiva, porque mesmo que ele se entristeça, ele não vai te impedir de fazer aquilo que tu tem vontade de fazer. Aleluia, Jesus. E não dói? Dói, né? A mesma coisa é o Senhor. Eu entendo Deus assim, irmãos. É assim que eu entendo Deus. Pode não parecer claro, pode parecer assim, quem é que está me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Quem me entendeu o que eu quis dizer? Glória a Deus. Senão eu explico tudo de novo. Eu entendo Deus assim. Mas talvez, para algumas pessoas, seja uma loucura essa forma de compreensão de Deus, né? Mas se nós formos, pensa comigo, a imagem e semelhança do Senhor, amém? Amém. Então, se nós temos um pouco de semelhança, nós temos um pouco das características, né, dele, intelectuais, morais, emoções, sentimentos, né? Então, nós conseguimos comparar um pouquinho o que Deus sente. Verdade. Através de nós, do que a gente sente. Sim.
Porque nós viemos dele, né? Quem é que veio do maligno aqui? Ninguém. Porque o maligno não faz nada. Nem ele não pode se criar. Então nós conseguimos ter um pouco de compreensão do que é o amor de Deus. Amém? Amém. Aleluias. Glórias a Deus. E foram, irmãos, as más ações desse povo ninivita que levaram eles para a destruição. Tu sabia que muitas das vezes quem acaba trazendo destruição para o teu lar é tu mesmo, para a tua vida é tu mesmo? Porque não foi Deus que enviou a destruição. Ele estava furioso aqui, querendo, né? Mas ele enviou como o apóstolo Paulo. Respirava ameaças e mortes. Mas ele não fez até então, né? Porque ele estava dando chance de arrependimento. Só que às vezes as nossas ações podem estar na nossa cara ali dizendo: não faça, não vá, pega esse caminho. A gente continua fazendo. E só vai acontecer um caminho. Tu vai te destruir. Eu não sei qual é o poder. Eu poderia, irmãos, ter parado para pensar nisso. Porque, que más ações que eu dar exemplo. Mas cada um sabe quais são as ações que está tomando, ou que passou pela cabeça, ou que tomaram. Pode ser, glórias a Deus, que não esteja fazendo, que te leva à destruição. Aleluias. E uma coisa que me chamou a atenção também, irmãos. De todos esses pecados que foram lidos, opressão, orgulho, crueldade, adultério, feitiçaria, né? Que foi por causa disso que o Senhor condenou, né, a destruição dessa cidade. De todos esses, irmãos, o pecado que eu acho assim que era o pior de todos era o orgulho. Aleluias. Porque o orgulho, irmãos, quando a gente age com orgulho, nos impede de ser manifesta a justiça de Deus sobre nossa vida, porque não recebemos o perdão de Deus, e sobre a vida do outro, porque a gente não consegue avaliar bem as coisas, porque a gente está movido por emoções, né? Aleluias, glórias a Deus. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Aleluia, Jesus. Da onde tirou isso, bispo? Está lá em Provérbios 29 e 23. O orgulho é destrutivo e nos impede de nos reconciliar. Aleluia. Aleluia. O orgulho, irmãos, nos ilude e nos faz pensar que somos sempre o melhor ou a melhor que os outros, né? O orgulho, irmãos, oprime. Lembra que um dos pecados era a opressão? Por que a gente achar que está fazendo melhor? A gente oprime aquela pessoa, porque quer que seja feito do jeito dela. Não somente isso, mas a gente condena as ações da outra pessoa, né? E aí a gente tem na nossa cabeça que os outros não têm sentimento, que eles não sentem as coisas. Quem é que já se sentiu oprimido por alguém que age com orgulho? Ou que já passou por isso? O orgulho é uma cadeia, irmãos, que em vez de só nos prender, a gente prende os outros também. O orgulho, irmão, se torna em uma idolatria. Porque aí a gente já carrega aquele bezerrinho de ouro para tudo quanto é parte, porque a pessoa não consegue enxergar uma coisa além do que ela. Não era a idolatria também que estava aqui? Feitiçaria, praticamente isso. Mas eu vou entrar. Eu fiquei pensando, Senhor, por que tu está me falando isso? E também faz, né, o orgulho se tornar em idolatria e cometemos atos de feitiçaria, de rivalizar com o outro. Por causa do orgulho, irmãos, que a gente carrega como, né, um ídolo junto com a gente começa a tramar, né, a fazer orações de feitiçaria contra o nosso irmão, torcendo que ele vá mal, torcendo que a gente se destaque, torcendo que ele não consiga e que as pessoas vejam que a gente está arrebentando, porque só acha que ele faz o bem e desdenha das obras do outro, por achar que ela não faz tão bem quanto ele ou ela agiriam.
O orgulho, irmãos, nos faz agir com crueldade. E eu não vou dar exemplo aqui, que é uma coisa muito simples, né? O orgulho faz com que a gente não mude. E sabe o que é isso, irmãos? Dentro da igreja, é ensinamento, tá? Porque eu, movida pelo orgulho, não consigo encontrar nada de bom em ninguém e me acho autossuficiente, Deus não vai se agradar disso, né? Porque o Senhor, Ele manda a gente ser totalmente diferente, que a gente seja humilde, né? E que a gente se ajude. E sabe por que faz perder a salvação, irmãos? Porque nós lemos lá no capítulo 1, no versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. E isso tem levado, irmãos, muitas pessoas para um caminho de destruição. E se elas não se acordarem por serem orgulhosas, podem ouvir uma palavra, podem ouvir uma mensagem, pode chegar um profeta e dizer ali na cara da pessoa que ela não vai mudar de posição. E como o Senhor, Ele não tem o culpado por inocente, está culpado, e ele não, se voltou a Deus, segue um caminho de destruição. Eu queria que mais gente estivesse ouvindo essa palavra, gente. Aleluia, Jesus. Mas, por favor, reproduzam isso que vocês estão aprendendo hoje. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos visto isso, irmãos. Eu tenho visto muito isso. Não estou dizendo aqui, estou dizendo em pessoas, irmãos, que não conseguem enxergar, que estão idolatrando a si mesmo, que estão idolatrando um pouquinho de conhecimento que sabem, que estão idolatrando um tanto de talento que receberam, que se acham no direito de apontar e dizer que aquela pessoa, não canta bem ou não prega bem, ou sei lá, o que não faz. Estou falando coisa daqui da igreja, mas poderia usar coisa lá na rua, Mas quem está lá na rua também não se interessa se Deus se agrada ou não. É verdade. Então a gente tem que usar coisas aqui dentro. E por mais que tu fale, aquela pessoa não consegue enxergar. E é capaz de achar que aquele que está aconselhando também está com ciúmes. Olha que coisa maligna, irmãos. Fuja do orgulho. Se tu tem um coração orgulhoso, pede hoje: Senhor, me dá um coração novo. Tira esse meu coração orgulhoso. Eu rejeito, eu não quero esse coração. Porque esse coração vai me levar para a destruição. Ter uma pessoa orgulhosa, irmãos, ela começa a não ser flexível. Se ela consegue fazer todas as coisas, ela vai querer, ela não aceita a limitação do outro, então ela vai querer que o outro também faça. E se ele não fizer, ele já está descartado. Enxerga, então conseguindo enxergar que o orgulho é um mal terrível e que persegue, O diabo, ele coloca orgulho nas pessoas para a destruição delas. Então eu entendo que esse povo ninivita, eles eram pessoas muito orgulhosas, porque eles ganhavam batalha, porque eles eram conquistadores, porque todo mundo tinha medo deles. Então eles se achavam os bambambam, Se venceram do povo de Israel, os queridinhos de Deus, então eles estavam com a corda toda, Às vezes excesso de vitória, por isso que às vezes a gente cai, irmãos. Excesso de vitória nos faz gerar orgulho. É verdade, Deus. E o Senhor, Ele está sempre assim, Está sempre... Dá um pouco de corda, depois puxa, dá um pouco, pra gente não se elevar. Senão a gente acha que está arrasando, que a gente pode cantar, dançar, pregar, orar, fazer tudo, então não precisa de mais ninguém, Eu sou a igreja, mas será que tu está sendo a igreja que Deus quer que seja? É verdade. Aleluia! Isso, irmãos, foi algo assim que quando o Senhor me deu essa palavra, eu não tinha nem ideia de como é que ia sair, desenvolver, mas depois o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a enxergar situações perigosas e temer por pessoas. É uma coisa tão maligna, o orgulho, irmãos, que mesmo tendo uma nova oportunidade, comete os mesmos erros. Porque esse povo aqui, irmãos, de onde tu tirou isso, bispa? Da leitura. Esse povo aqui teve uma nova oportunidade. Jonas foi lá, pregou para eles, se converteram. Isso eu não quero mais, babá. E aí depois ele estava, depois de um século ele estava mandando Naum para falar as mesmas coisas praticamente. Porque uma pessoa que é orgulhosa, não quer dizer, irmãos, eu não estou dizendo aqui fazendo apologia a não perdoar, tá? Mas se ela é orgulhosa, irmãos,
é Jesus na causa dela, porque ela pode ganhar 1, 2, 3, 4, tantas chances, mas se ela não se deixar moldar, irmãos, ela vai cair, a queda dela vai ser nas mesmas coisas que tinham tirado ela das outras vezes da presença. Aleluia, Jesus. Se tu conhece alguém orgulhoso que tu ama, irmãos, eu sei que a gente tem que orar com um monte de gente. Clama por essa pessoa se tu está identificando. Clama por ela. Porque é muito difícil ela conseguir enxergar. Né? Que já gera uma feitiçaria, uma idolatria, uma coisa assim. Que ela só vai enxergar no dia quando partir. Que vai se acordar lá do outro lado e não vai ser um lugar tão bom quanto ela esperava. Olha como é perigoso, irmãos. Glórias a Deus. E eu conheço gente orgulhosa. Às vezes o orgulho é tanto, irmãos, que sabe que está no mau caminho, mas para não dar o braço a torcer, continua. Olha como é terrível o diacho do orgulho. Não aceita conselho, não aceita que fale nada. Não, eu posso estar mal, mas eu vou continuar porque é a minha posição. Né? A gente não pode ser assim, irmãos. A gente não pode ser assim, a gente não se pode se deixar dominar pelas obras da carne, irmãos. Isso aí é uma obra da carne. A gente não pode se deixar dominar, por isso que o Senhor ele fala que é pra gente ter os frutos do Espírito. Quer conhecer os frutos do Espírito? Lê lá em Gálatas 5 que tá lá, as obras da carne, os frutos do Espírito. E luta para que seja gerado de ti isso. Porque essas obras só trazem destruição. Aleluia. Volta para Jesus. Tem oportunidade. Acontece tudo, o Senhor derrama todo o seu amor. Não estou dizendo que tem alguém aqui, tá, gente? Mas eu estou explanando, né? Estou contextualizando. E aí, o que acontece? Como, né, cristão, ele tem aquela coisa de fazer como Jesus, né? Vou dar oportunidade de novo, vou confiar de novo, vou fazer de novo. Aí faz tudo de novo e a pessoa cai do mesmo jeito. É digno de pena, né, irmãos? Aleluias. Glórias a Deus. E aí, irmãos, sabe o que é pior? Porque se eu ler aqui, se tu parar e ler e meditar só nos primeiros 3 versículos, irmãos, tu vai ver que é uma grande queda para esse tipo de obra, né? Para esse tipo de domínio do mal. Que eu acho assim, aqui 1000 vezes que a pessoa manifestasse, pelo menos tu vê ali, sai em nome de Jesus, luta sua, cansa, né? Mas sai. Pior são essas coisas assim que tá mascarada, tá intrínseca, a gente não consegue enxergar. As coisas vão acontecendo e a gente não consegue identificar. Talvez hoje tu esteja identificando alguém na tua família, na tua casa, algum conhecido teu, algum vizinho, algum parente, algum irmão da igreja que tu ame. Porque são coisas que não são faladas, irmãos. Aleluia, Jesus. Hoje em dia as pessoas assim, tem 2 tipos de crentes que vêm para a igreja. 3. O primeiro é o que todo mundo conhece, né? Aquele que só quer vitória. Que só quer se arrojar, cantar glória a Deus, sai com os mesmos problemas, sem nenhum aspecto interessante que possa mudar. Ô, glória! Saiu bem contente. Tem aquele outro, irmãos, que vem, né, para aprender. E tem aquele outro, irmãos, que vem, aleluia, para esperar ter um estudo de teologia. Mas aí eu te pergunto, o que adianta eu entender o contexto da panorâmica histórica da situação se eu não consigo aplicar nada na minha vida se não tiver alguém que te oriente? É verdade, Deus. É verdade. Tem 3 tipos de crente hoje em dia, irmãos. E a pena é que aqueles que querem aprender são a minoria. E ainda acabam sendo, irmãos, muitas das vezes envenenados. Porque tem que ser assim, tem que ser assado. Tomou o lugar de Jesus. Não é Jesus que é o cabeça da igreja? Então ele levanta as pessoas onde ele acha que as pessoas têm que estar. Então ele manda as pessoas fazer conforme ele acha que as pessoas têm capacidade para fazer. Porque ele diz assim, ó, eu capacito. Ele sabe que pegou todo mundo um 0 à esquerda. Então é ele que capacita. Porque ele é um bom professor, um bom mestre. Era assim que chamavam ele. Mestre. Tome cuidado, irmãos. Porque muita gente já se perdeu, irmãos, no seu próprio entendimento. Porque aí não consegue mais enxergar. Vem para a igreja não é com a intenção de adorar a Deus, é de catar, é de... Só falta dar um ponto ali. Ó, esse aqui tirou nota tal. Ah, esse aqui errou na dissertação. Esse aqui... É, irmãos. Por favor, quando eu subir esse vídeo, envie para mais pessoas que... Muita gente precisa ouvir, irmãos. Porque hoje está assim. Não, a gente ri, mas é de fazer chorar. Se tu parar para pensar.
Tem nome de vivo, mas está morto. Está andando só. Mas não está vivendo, porque a verdadeira vida é com Cristo. Glória a Deus, aleluia. É Ele que nos vivifica. É o Espírito do Senhor que nos convence. Se o Espírito do Senhor não está nos convencendo, é porque já nos largou de mão há muito tempo. É verdade, Deus. Mas o que eu faço, bispo? Tenha paciência. Ore, né? Continue fazendo o papel do chato, mostrando o caminho. Porque um galardão lá no céu vai ter para ti. Não desista, continue arduamente, né? Pedindo para o Senhor uma brecha para alcançar aquele coração. Mas é só Jesus. E cuidar o teu coração também. Porque o orgulho, irmãos, vem até em pessoas que não trazem isso de berço. Que tem umas que trazem de berço, né? Que a gente vê desde criança, como é orgulhoso, sempre foi, desde pequenininho. Mas tem outros que geram aquilo no decorrer da vida. Cuide, irmãos, elogios. Cuide, irmãos, pessoas admirando. Cuide, irmãos. Se começar a subir algo assim no teu coração, assim, tu pega o teu balão de novo, estoura ele, que cai de uma vez só e tu não sofre. Não precisa ser mal educado, né? A pessoa pegou e falou assim, mas como tá bonito. Não, eu te perguntei, não me falaram. Não precisa, né? Mas cuide, irmãos. Senão o orgulho só... O nosso inimigo, irmãos, ele é muito sutil. Ele é assim, ó. Ele consegue ser mais sutil, mais cavaleiro que o próprio grande cavaleiro que é Jesus. É com sutileza, irmãos. É uma lisonja aqui, um olhar ali, né? Passa um tempo, dá um outro elogio e vai, né, te colocando naquela atmosfera, assim, que tem uma hora assim que tu já não sabe mais se tu caminha, se tu tá pisando no chão, tá caminhando em nuvens. É assim, irmãos. E quando tu vê o inimigo, ele tá tomando conta do teu coração, dos teus pensamentos, que tu já não consegue mais viver sem receber um elogio. E aí, se tu não recebe, tu sai se sentindo a pior pessoa mais injustiçada do mundo. Né? E ainda se é chamada a atenção, meu Deus, a pessoa é capaz de se atirar na frente de um carro. Cuide, irmãos. É um assunto muito sério isso que eu tô falando. Às vezes a gente fala umas coisas, parece que a gente tá brincando. Mas é sério. Eu oro a Deus, irmãos. Porque às vezes assim, pego e canto, né? As pessoas, tu canta, quando tu canta, eu sinto isso, sinto aquilo, eu pego e chego em casa, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha alma. Peça isso, irmãos, peça a Deus. E eu oro a Deus e peço, não é sempre, mas eu pego e oro, Senhor, se tiver alguma ponta de orgulho, de soberba no meu coração, tira, Senhor, não deixa subir, eu não quero me perder, Senhor, nessas coisas. Porque é assim, irmãos. É assim. E aí tem uma hora que as pessoas, elas querem ser o próprio bezerro de ouro na terra. Elas querem ter seguidores. Eu quero ter seguidores no YouTube, mas não é por isso. É só pra net. Mas elas querem ter aquele seguidor assim, página, entendeu? Aonde eu tô tem que estar a multidão. Eu carrego multidões. Que eu saiba, é o Espírito Santo do Senhor que faz arrastar multidões na nossa vida. Mas tem pessoas, irmãos, que elas instigam a tu ser um idólatra. Cuide, irmãos. Eu não ia... Olha, é só Jesus aqui na minha casa. Glória a Deus, aleluia. Cuide, irmãos. Cuida para ti não cometer um ato de idolatria. Por não querer ser grosseiro, mal educado, né? Não querer parecer, né? Porque às vezes tem pessoas, irmãos. Eu estou dando um outro tipo de pessoas, né? Que elas fazem tu cometer atos de idolatria. Não posso amar, bispa? Pode e deve amar. O que tu não pode é ser idólatra. Isso tu não pode ser. Amar, aí tu vai dizer assim, bispa, mas diz assim, que amar somente a Deus. Sim, a Deus tu pode amar, idolatrar e ser fiel. Mas a outra pessoa também, a palavra nos orienta que a gente tem que amar a pessoa, mas não idolatrar. Né? Ser fiel, agir com fidelidade também. Mas amar com fidelidade e idolatria só a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas também, irmãos, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Glória a Deus, eu vi a irmã Eliette ali já, né? Tava apavorada já. Eu saí daqui sem um remédio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é bom.
Também podemos considerar, irmãos, que dentro dessa profecia terrível, né, de destruição, se tu ler ali todo, tu vai ver que é uma profecia terrível. E essa profecia permanece até os últimos tempos, né? É para os últimos tempos também. A maioria das profecias, irmãos, dos profetas, ela era para aquela época, mas também é um desenho para o tempo futuro. Então nunca olhe como uma coisa que já passou. Olhe esperando que aconteça daquela mesma forma para pior. Amém? Amém, Jesus. Aleluias. Dentro dessa profecia a gente consegue enxergar que Deus se importa com a gente. Aleluias. Porque Ele reage contra os nossos opressores. Basta a gente pedir. O povo de Israel perdeu a guerra, foi sitiado, foi destruído, foi vendido para a Babilônia, ficou escravo. Todo mundo conhece toda essa história, né? Mas mesmo assim, quando eles começaram a se voltar para o Senhor reagiu ao seu pranto, ao seu choro, ao seu pedido de socorro. Mas também Ele te liberta, mas não deixa os teus algozes escapar da mão dele. Porque no livro de Deuteronômio, e aqui também nós lemos, que a vingança pertence a Ele. Não deixa gerar no teu coração vontade de se vingar, irmãos. O Senhor diz no livro de Deuteronômio que a vingança é minha, a vingança é dele. Se tem alguém que está te afligindo, se tu está pedindo ao Senhor, ou se tu não pediu, começa a pedir. Deus, Ele vai te libertar daquele cativeiro. Porque Ele se importa, Ele vai reagir ao teu pranto. Mas Ele não vai deixar, aleluias, os inimigos escaparem de suas mãos. Porque Ele é um Deus mau. Eu sempre gosto de deixar claro isso. Porque Ele é um Deus justo. Porque Ele não tem o culpado por inocente. Se a pessoa fez alguma coisa e ela é culpada, ela não quer saber de se converter e melhorar suas más ações, é como aí a justiça, né? Se tu matou, não importa a pessoa, podia ser a pessoa melhor da vida, mas se tu matou, premeditou, a justiça, né? Ela tem que fazer justiça, ela vai te prender, tu vai passar um tempo lá, não quer dizer que tu não vai ter uma defesa, tu vai ter, mas tu vai pagar pelo teu crime. A mesma coisa, Senhor. Se está acontecendo, isso aí eu já peguei e já falei, irmão, já até testemunhei muitas vezes quando eu era perseguida no meu serviço, eu passava um tempo, o Senhor, eu via a ação do Senhor na vida das pessoas, porque Ele não tem o culpado por inocente. Só que também tu não precisa pegar e ir lá pedir, né, para que Deus faça alguma coisa contra eles. Só pede para o Senhor te libertar daquele cativeiro. Quem está me entendendo? Glória a Deus, aleluia. Deus destruirá aquele povo inimigo, porque oprimia e sitiava e roubava e matava e escravizava, destruía o povo de Deus. O que tem acontecido contigo? Tem alguém que está te destruindo? Que está te oprimindo? Que te sitiou de tal forma que tu não encontra o caminho? Não consegue sair daquela situação. Muitas vezes acontece isso com relacionamentos tóxicos, né? Amizades tóxicas. Tu não consegue sair daquela relação, né? Porque eu já tinha dito que começa a ser o opressor, o relacionamento de opressor e oprimido, né? Não consegue sair. Aleluia. Tem matado algo dentro de ti? Já te roubou a esperança? Te escravizou? O que está acontecendo? Não precisa falar para mim. Fala para o Senhor. Porque a palavra aqui no livro de Naum me orienta que aqueles que fizeram isso com o povo de Deus, o Senhor Ele não tomou por inocente. Ele foi lá e fez justiça por amor à sua igreja, por amor à sua noiva, por amor ao seu povo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Talvez tu possa ter entrado em alguma situação que tu não acha mais como sair. E acha que tu está condenado àquela situação. E aí, dia após dia, tu te sujeita a viver uma vida que não é tua. Porque acha que não tem saída. Porque acha que tem que ser igual. Mas Deus tem uma outra história para ti. Aleluia, Jesus. Mas talvez tu já tenha pedido para Deus. Mas talvez tu não tenha pedido de verdade, com posição, com ações. Porque quando a gente pede com posicionamento, a gente pede com ações.
não é de boca. São atitudes que a gente toma. Toma a atitude correta. E mostra para Deus, ó Deus, dessa vez eu não vou entrar nessa situação. Mas eu estou aqui de peito aberto. Tu sabe, Senhor, o que pode acontecer comigo. Eu te entrego essa situação nas tuas mãos. Mas alguma coisa eu tenho que fazer para mudar. Porque senão, cada vez mais, aquela situação vai se tornando uma bola de neve. E aí vai ter uma hora que tu vai estar tão cansado, tu não vai mais conseguir sair. E vai desistir de tudo. Quem está me entendendo? Aleluia! E Deus fez tudo isso, irmãos. É que as pessoas as leem e elas não compreendem, porque às vezes a mente já está tão cauterizada pelo mundo, irmãos, que nós temos que fugir. A nossa mente tu tem que tirar dentro desse sistema, dessa caixa que tem sido feita e tem tentado o mundo colocar todo mundo na mesma caixa. Parece aquele vídeo do Pink Floyd há muitos anos atrás, que era umas cadeirinhas que as pessoas saíam tudo com a mesma cara, com o mesmo molde. Aleluias. E nós temos que olhar por fora da caixa. Aí as pessoas leem isso daqui, aí chega um enviado de Satanás, alguém desentendido, diz assim: olha, mas esse teu Deus aí, eu não sei como é que serve esse Deus aí, Mariana. Olha o que esse Deus fez. Matou um monte de gente inocente. Não sei o que. Não, ele fez por amor. Porque senão ele não seria Deus. O que as pessoas fazem? Eles procuram um Deus para pedir proteção. Porque elas não conseguem reagir quanto a isso. E cabe a Deus julgar a causa delas. É a mesma coisa, qualquer Deus que tu for pedir alguma coisa. Não existe, irmãos. Esse Deus que moldaram aí na rua, que é um Deus todo amor, um Deus passivo, que ele não toma partido de nada. Porque aí não é um Deus que faz justiça. Porque a nossa alma clama por justiça, irmãos. Nós não queremos injustiça. E o mundo também não quer, por isso que está desse jeito. Porque é um Deus passivo, um Deus que não manda em nada, um Deus que não toma posição de nada, e fica tudo por isso mesmo. E ninguém tem a quem recorrer. Não é assim, irmãos, que é desenhado o nosso Deus, que não é o nosso Deus. Tu tem que saber o Deus que tu serve. O Deus que tu serve é um Deus que não toma culpado por inocente. É um Deus justo, é um Deus que se levanta para lutar a teu favor. Ele julga a tua causa. Aleluia! E julga, aleluia, aqueles que estão ali naquela situação junto contigo. E se tu for inocente, tu vai sair por inocente. Mas se tiver culpado, eles também vão ter o julgamento deles de culpado. Tem pessoas que se escandalizam disso. Hoje em dia ninguém mais fala quem é Deus de verdade. E eu sei o que eu estou falando, que várias vezes eu ouvi no meu serviço, em outros lugares. Mas só faltou dizer que eu estava errado em pensar assim. E aí, mas Deus é assim, é assado, Ele aceita tudo, Ele ama todo mundo, tá? E aqueles que são injustiçados, o que é feito com esse Deus? O que esse Deus faz? Vai ter um lugar bom para eles, tá? E aquele que cometeu o erro também vai ter um lugar bom para eles. Senso de justiça, irmãos. Então não importa o que tu faça, se tu seja bom, se seja mal, tu vai para o mesmo lugar. Então não tem porquê a gente estar tentando ser pessoas melhores, vamos todo mundo, né? Se entregar para tudo, fazer tudo que os outros fazem e fica tudo bom. Basta a gente olhar fora da caixa, irmãos. Não aceitem moldar o teu Deus, que esse Deus não é teu Deus. Esse Deus é de qualquer pessoa, lá fora que quiser moldar. Mas esse não é. E aí tu tem que dizer, não, Deus fez tudo isso por causa do seu povo que Ele ama. Tu quer que Deus ele te guarde, Ele te proteja, meu irmão? Ou tu quer viver nessa situação aí que ninguém é de ninguém? Parece aquela música, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Aquela música dos tribalistas, já há muito tempo atrás. Aí tu diz, olha, se tá dando tudo errado assim, é porque tu não tá pedindo pra pessoa certa ajuda. Se tu quer um Deus justo, tu tem que seguir um Deus justo, né? Mas se quer um Deus permissivo, desde quando alguém que permite tudo vai aplicar justiça em alguma coisa? Não. Porque é um oba-oba. Aleluias. Deus fez tudo isso para proteger o seu povo. E Ele faz tudo isso, irmãos, para te proteger também. Deus liberta e derrama da sua grande misericórdia, que o Senhor demonstra para aqueles que confiam nele. O Senhor se importa profundamente contigo. E Ele sempre vai enviar consolo
Glória a Deus, aleluia. Porque Naum, irmãos, significa consolo, conforto. Aleluia. Tem um outro profeta também, que também diz: Senhor consola, Deus consola. É a mesma coisa que Neemias. Neemias quer dizer o Senhor conforta. E Naum é só consolo, né? Como a nossa língua portuguesa tem mais de uma palavra que significa a mesma coisa, Deus consola. Mas provavelmente o nome dele está abreviado e até hoje não descobriram. O Senhor envia consolo para ti. Ele pode enviar, sim, alguém que vai falar coisas que talvez te deixe meio preocupado. Mas dentro dessa preocupação, irmãos, dentro desse alerta, tu vai obter o consolo do Senhor, o conforto dele. Porque aí vai abrir tuas escamas, vai cair tuas escamas, vai abrir teus olhos, tu vai enxergar assim, não. Eu tenho um Deus que se preocupa comigo de uma forma profunda, de uma forma pessoal e individual. Eu gosto muito de falar isso, irmãos, porque hoje em dia a gente pensa assim, que Deus ele tem mais coisas para fazer do que se preocupar com o nosso problema. Deus, ele trata cada um de uma forma pessoal e individual. Ele está disposto a me conhecer e a te conhecer de uma forma profunda, não é superficial. Aleluia. Tu nunca vai estar só, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E sempre vai ter um refúgio, um abrigo seguro para ti. Um consolo para tuas dores. Aleluia. Um refúgio. Aleluia. Um escape para os teus problemas. Porque Ele é Deus que abre porta onde não tem. Ele é Deus que dá o escape na hora certa. Mas uma coisa eu não posso deixar de dizer. Tu tem que pedir para Ele. E tem que ter atitudes para que essa situação mude. Amém? Jesus. Aplaude o Senhor, se coloque de pé.